Depois disto, vou-me embora. Já fiz as malas. Falamos mais tarde? As palavras atingiram-me como água gelada durante o que deveria ter sido o momento mais bonito da cerimônia de casamento da nossa filha. Douglas aproximou-se do meu ouvido enquanto Victoria caminhava pelo corredor com as pérolas da avó. O seu hálito quente contra a minha bochecha, enquanto ele dava a sua notícia devastadora com o tom casual de quem discute planos para o jantar. O meu nome é Helena Soares e tenho 58 anos. Durante 30 anos, fui a esposa dedicada de Douglas Soares, gerindo a nossa casa em Florianópolis, Santa Catarina, enquanto ele construía a sua reputação como um bem-sucedido empresário do ramo imobiliário. Hoje era suposto ser o culminar de tudo aquilo porque tínhamos trabalhado juntos. Ver a nossa única filha casar com o amor da sua vida no jardim por trás do nosso casarão histórico. Rodeada por 300 convidados que vieram celebrar este marco com a nossa família, mantive o meu rosto sereno, as minhas mãos firmes enquanto seguravam o meu pequeno ramo de rosas brancas. Claro, querido, sussurrei de volta, a minha voz não revelando o choque que corria pelas minhas veias. Douglas endireitou a gravata e voltou a sua atenção para a cerimônia, aparentemente satisfeito por ter lançado a sua bomba sem causar uma cena. 3 filas atrás de nós, eu conseguia vê-la. Lúcia Moraes, a sua secretária de 28 anos, sentada impecavelmente num vestido azul marinho que eu agora percebia ser demasiado caro para alguém com o seu salário. Ela estava na Soares Empreendimentos há 2 anos, e eu sempre a achei profissional e agradável durante as poucas vezes que nos encontramos em eventos da empresa. Que ingênua eu tinha sido. Enquanto Victoria e Tomás trocavam os votos debaixo das magnólias, proferindo palavras sobre compromisso e fidelidade que agora pareciam uma zombaria, mantive a minha compostura. O fotógrafo capturou momento após momento. Douglas e eu, de pé juntos, sorrindo orgulhosamente enquanto a nossa filha prometia amar e honrar o seu novo marido. Para todos os que assistiam, parecíamos o retrato do sucesso conjugal. O tipo de casal que tinha resistido a 3 décadas juntos e saído mais forte. Mas algo frio e calculista já tinha começado a formar-se no meu peito. Douglas tinha escolhido este momento, o dia do casamento da nossa filha, para anunciar a sua traição. Ele esperou até eu estar encurralada em público, rodeada por familiares e amigos, quando qualquer reação emocional estragaria o dia perfeito de Victoria. Ele pensou que me tinha encurralado, forçado a aceitar silenciosamente a sua decisão. O que Douglas não sabia era que eu já tinha previsto isto há meses e que me tinha vindo a preparar. Os sinais começaram a se aparecer 6 meses antes, embora eu os tivesse inicialmente descartado como uma crise de meia-idade. Douglas começou a trabalhar até mais tarde, alegando projetos urgentes que exigiam reuniões noturnas. O seu telemóvel, antes deixado descuidadamente nos balcões da cozinha, agora permanecia colado a ele. Ele tinha renovado o seu guarda-roupa sem o mencionar, trocando as suas calças confortáveis por fatos à medida que o faziam parecer mais jovem, mais vibrante. A nossa relação nunca tinha sido apaixonada no sentido de Hollywood, mas tinha sido estável, confortável. Tínhamos construído a Soares Empreendimentos juntos, embora Douglas recebesse todo o crédito público enquanto eu geria a parte financeira nos bastidores. Eu tinha sacrificado as minhas próprias aspirações de carreira como contadora para apoiar os seus sonhos, tratando dos nossos investimentos, planeamento de sucessões e estratégias fiscais, enquanto ele encantava clientes e fechava negócios. Durante 30 anos, fui a esposa perfeita, organizando jantares para potenciais investidores, gerindo o pessoal da nossa casa, coordenando férias em família e garantindo que Douglas nunca tivesse de se preocupar com detalhes mundanos, como o pagamento de contas ou a renovação de seguros. Criei a Victoria enquanto ele viajava, celebrei os seus sucessos enquanto minimizava as minhas próprias contribuições e mantive a nossa agenda social com precisão militar. Mas algo tinha mudado depois do anúncio do noivado de Victoria no ano passado. Douglas tornou-se distante, distraído. Ele olhava para o telemóvel durante o jantar, alegando ler notícias do setor quando eu conseguia ver o reflexo de mensagens de texto na sua taça de vinho. Ele parou de mencionar Lúcia pelo nome ao discutir assuntos do escritório, referindo-se a ela apenas como a minha assistente, com uma neutralidade cuidadosa que imediatamente levantou as minhas suspeitas.
Há 3 meses, decidi conduzir a minha própria investigação. Começou de forma pequena, verificando os extratos do nosso cartão de crédito conjunto com mais cuidado, notando cobranças em restaurantes onde nunca tinha estado, boutiques que vendiam roupas femininas em tamanhos muito menores que o meu. Descobri uma segunda fatura de telemóvel paga a partir de uma conta que nunca tinha visto antes. Quando Douglas afirmou que estava a participar numa conferência imobiliária em São Paulo, confirmei que o evento tinha sido cancelado 2 meses antes. Foi então que contratei Catarina Weber, uma investigadora particular recomendada pelo meu advogado de longa data, Dr. Arruda. Catarina foi minuciosa e discreta, fornecendo-me fotografias, registros financeiros e uma cronologia que pintava um quadro claro do caso de Douglas. Lúcia Moraes não era apenas a sua secretária. Era a sua amante, a sua confidente e, aparentemente, o seu futuro planeado. O contrato de arrendamento do apartamento que Catarina descobriu foi particularmente revelador. Douglas tinha assinado um contrato de 1 ano para um condomínio de luxo no centro da cidade, listando-se a si mesmo e a Lúcia como ocupantes. O depósito de segurança tinha vindo de uma conta empresarial que ele tinha aberto sem o meu conhecimento, financiada por dinheiro que ele tinha transferido sistematicamente dos nossos investimentos conjuntos. Enquanto via Victoria dançar com Tomás durante a recessão, girando em círculos de seda marfim enquanto os convidados aplaudiam, senti uma estranha sensação de clareza. Douglas tinha me subestimado completamente. Ele via-me como a esposa passiva que sempre tinha acomodado às suas necessidades, que nunca questionaria as suas decisões ou desafiaria a sua autoridade. Ele não fazia ideia do que eu era capaz quando devidamente motivada. A revelação que estilhaçou as minhas ilusões restantes veio apenas 2 semanas antes do casamento de Victoria. Eu estava a rever os nossos extratos financeiros quando notei transferências irregulares. Montantes significativos movidos das nossas contas conjuntas para um fundo de investimento que eu não reconhecia. Quando liguei para a nossa consultora financeira, Patrícia Coleman, ela pareceu surpreendida com a minha pergunta. Assumi que sabia sobre o novo portfólio que o Douglas estabeleceu, disse Patrícia, a sua voz com um tom de preocupação. Ele pediu especificamente que toda a documentação fosse enviada para o endereço do escritório dele. Naquela noite, confrontei Douglas diretamente. Ele estava no seu escritório a rever contratos quando coloquei as impressões das transferências não autorizadas na sua secretária. Por um momento, a sua fachada confiante rachou, e eu vi uma surpresa genuína nos seus traços. Helena, isto são apenas investimentos de negócios, disse ele, mas a sua voz não tinha a certeza habitual. Estou a diversificar as nossas participações para proteger a nossa reforma. A nossa reforma. Mantive o meu tom nivelado. Profissional. Estas transferências estão a ir para contas apenas com o teu nome. E segundo a Patrícia, deste instruções para que eu fosse excluída de todas as comunicações relativas a estes investimentos. Douglas levantou-se, movendo-se para a janela que dava para o nosso jardim. Sempre confiaste em mim para tratar das decisões financeiras. Por que é que me estás a questionar agora? Porque isto não é tratar de finanças. Isto é ocultar bens. Eu sei da Lúcia, Douglas. Sei do apartamento, do telemóvel secreto, de tudo. Ele virou-se lentamente e, pela primeira vez no nosso casamento, vi-o como um estranho. O homem que eu tinha amado e apoiado durante 3 décadas olhou para mim com cálculo em vez de afeto, medindo quanto controle de danos precisaria digerir. O que é que queres? Ele perguntou em voz baixa. Quero honestidade. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Quero saber há quanto tempo planeias ir embora e quero saber por que estás a roubar das nossas contas conjuntas para financiar a tua nova vida. Douglas endireitou-se e, de repente, ele era novamente o empresário de sucesso, o homem que tinha construído um império através de charme e determinação. Não estou a roubar nada. Esses fundos representam a minha contribuição para o nosso casamento e tenho todo o direito de proteger os meus interesses. Os teus interesses? A audácia era de cortar a respiração. Eu geria as nossas finanças durante 30 anos. Sei exatamente o que cada um de nós contribuiu, e não é o que pensas. Foi então que vi o primeiro vislumbre de incerteza nos seus olhos. Douglas sempre tinha assumido que eu estava simplesmente a pagar contas e a equilibrar os livros, nunca percebendo a teia sofisticada de investimentos, fundos e proteções legais que eu tinha tecido à volta dos nossos bens.
Ele nunca se tinha dado ao trabalho de compreender a complexidade da nossa estrutura financeira porque nunca pensou que precisaria. Ao sair do seu escritório naquela noite, eu sabia que o nosso casamento tinha acabado, mas também sabia que Douglas tinha cometido um erro crítico. Ele tinha subestimado a mulher que tinha estado a proteger e a aumentar silenciosamente a nossa riqueza durante 3 décadas. As semanas que antecederam o casamento de Victoria tornaram-se numa dança cuidadosa de enganos de ambos os lados. Douglas continuou a sua farsa de pai dedicado, discutindo entusiasticamente os detalhes da recepção e os arranjos dos convidados enquanto finalizava secretamente o seu plano de fuga. Enquanto isso, eu desempenhava o papel da mãe da noiva sobrecarregada, usando os preparativos do casamento como disfarce para reuniões com o doutor. Arruda, o meu advogado, e inúmeras horas passadas a documentar os nossos bens financeiros. O Dr. Arruda era o nosso advogado de família há 15 anos, mas esta foi a primeira vez que me encontrei com ele em privado. O seu escritório tinha vista para a Baía Norte e eu dei por mim a olhar para os veleiros enquanto ele revia as provas que Catarina Weber tinha reunido. Helena, o que o Douglas fez constitui conduta desleal segundo a legislação brasileira, disse o Dr. Arruda, espalhando fotografias e documentos financeiros pela sua secretária de mogno. As transferências secretas, o contrato de arrendamento do apartamento oculto, a dilapidação sistemática de bens comuns, tudo isto apoia a tua posição num processo de divórcio. Mas eu não estava interessada numa longa batalha judicial que inevitavelmente se tornaria de conhecimento público. Douglas prosperava com a sua reputação de homem de família bem-sucedido e líder comunitário. O seu império imobiliário dependia da confiança e das relações construídas ao longo de décadas de gestão cuidadosa da imagem. Não o quero destruir publicamente, disse eu ao Dr. Arruda. Quero que ele se destrua a si mesmo. Foi então que desenvolvemos o que o Dr. Arruda chamou em privado de abordagem cirúrgica. Em vez de lutar contra as transferências de bens de Douglas, deixaríamos que ele continuasse a fazê-las, garantindo ao mesmo tempo que ele estava, na verdade, a transferir dinheiro que já não lhe pertencia legalmente. A chave era reestruturar as nossas participações antes que ele percebesse o que estava a acontecer. Nos 10 dias seguintes, assinei papéis que moveram a maioria dos nossos bens para fundos irrevogáveis, contas de investimento, protegidas e entidades legais às quais Douglas não podia aceder sem o meu consentimento explícito. A nossa casa de família, a casa de férias em Jurerê Internacional, os imóveis de investimento que geravam o nosso rendimento de aluguer. Tudo foi discretamente transferido para estruturas que protegiam os meus interesses, deixando as transferências recentes de Douglas como prova de tentativa de fraude. A descoberta mais satisfatória veio quando Catarina descobriu a extensão total do planeamento financeiro de Douglas. Ele tinha estado a mover dinheiro metodicamente durante meses, acreditando que estava a garantir o seu futuro com Lúcia. O que ele não percebia era que a maioria das contas que ele tinha estado a financiar estavam ligadas a bens que eu já tinha protegido através de reestruturação legal. O teu marido tem estado essencialmente a roubar o seu próprio dinheiro e a dá-lo à sua amante, explicou Catarina com satisfação profissional. Quando o processo de divórcio começar, essas transferências serão vistas como dissipação de bens conjugais, o que significa que ele será obrigado a reembolsar o patrimônio do casal. A confiança de Douglas durante aquelas semanas finais antes do casamento era quase divertida. Ele chegava à casa das suas reuniões secretas com Lúcia, com um ar satisfeito, provavelmente imaginando como a sua transição iria decorrer sem problemas. Ele tinha estabelecido uma nova vida, assegurado as suas finanças e cronometrado o seu anúncio para minimizar a minha capacidade de interferir. No jantar de ensaio de Victoria, vi-o fazer um discurso sincero sobre amor, compromisso e a importância da família. Ele falou eloquentemente sobre o casamento que ele e eu tínhamos construído, elogiando a minha dedicação e apoio, enquanto os convidados aplaudiam a sua aparente devoção. Mais tarde, vi-o verificar o telemóvel repetidamente, provavelmente a coordenar os detalhes finais com Lúcia sobre os seus planos pós-casamento. A ironia era requintada. Douglas estava a celebrar a sua própria destruição, enquanto acreditava que estava a orquestrar a sua libertação. 2 dias antes do casamento, fiz a minha preparação final. Num cofre no centro da cidade,
Coloquei cópias de todos os documentos financeiros, provas do caso de Douglas e uma cronologia detalhada das suas transferências de bens. Também depositei os papéis do divórcio que o Dr. Arruda tinha preparado, juntamente com uma lista completa de bens que chocaria Douglas quando ele finalmente entendesse a dimensão do seu erro de cálculo. Na manhã do casamento de Victoria, acordei antes do amanhecer e revi tudo uma última vez. Em poucas horas, Douglas faria o seu anúncio cuidadosamente planeado, acreditando que tinha todas as cartas na mão. Ele não fazia ideia de que eu me tinha estado a preparar para este momento durante meses, que cada movimento que ele fez tinha sido antecipado e contrariado. A cerimônia de casamento decorreu sem falhas, apesar do sussurro devastador de Douglas. Victoria parecia radiante ao prometer amar Tomás através de todos os desafios que a vida lhes pudesse trazer. As suas palavras carregavam um peso que parecia quase profético, dado o drama que se desenrolava na primeira fila. Mantive a minha compostura durante todo o serviço, sorrindo nos momentos apropriados e enxugando os olhos com um lenço quando a voz de Victoria embargou de emoção durante os seus votos. Após a cerimônia, a sessão de fotografia tornou-se um exercício surreal de fingimento. Douglas e eu posamos juntos para os retratos de família, o seu braço à volta da minha cintura, como se nada tivesse mudado entre nós. Quando o fotógrafo pediu uma fotografia apenas dos pais, Douglas sorriu calorosamente e puxou-me para mais perto, desempenhando perfeitamente o seu papel de marido dedicado. Cerimônia linda, comentou Lúcia, quando se aproximou de nós durante o cocktail, a sua voz cuidadosamente neutra. A Victoria está absolutamente deslumbrante. Obrigada, respondi agradavelmente, notando como o maxilar de Douglas se contraiu ligeiramente quando ela falou. Estamos muito orgulhosos dela. Os três ficamos ali por um momento, um triângulo estranho de civilidade a mascarar a verdade explosiva por baixo. Lúcia desculpou-se rapidamente, provavelmente sentindo a tensão que não conseguia identificar. Durante o jantar, Douglas deu outra performance digna de um prêmio. Ele levantou-se para fazer o tradicional discurso do pai da noiva, a sua voz forte e emocionada enquanto falava sobre ver Victoria crescer, sobre o orgulho que sentia na mulher em que ela se tinha tornado. Ele agradeceu-me publicamente por ser o coração da nossa família e a mulher que tornou tudo isto possível. Os aplausos foram estrondosos, e vários convidados aproximaram-se de mim depois para comentar sobre o casamento maravilhoso que Douglas e eu tínhamos, sobre a sorte que Victoria tinha em ter pais que claramente se adoravam depois de tantos anos. Cada elogio parecia uma pequena lâmina, mas eu sorri graciosamente e aceitei os seus louvores enquanto planeava a queda de Douglas. À medida que a noite avançava, notei que Douglas verificava o relógio repetidamente. Ele provavelmente tinha prometido a Lúcia que sairiam juntos assim que a recepção terminasse, começando finalmente a sua nova vida como casal. A cada poucos minutos, os seus olhos encontravam-na do outro lado da sala, e eu podia ver a antecipação a crescer na sua expressão. O momento que eu esperava chegou durante a última dança, enquanto Victoria e Tomás dançavam ao som da sua canção de casamento. Rodeados por familiares e amigos que se tinham reunido para celebrar o seu amor, Douglas aproximou-se de mim novamente. Sei que isto é difícil, disse ele em voz baixa, mas acho que é melhor assim. Um corte limpo, sem discussões ou negociações prolongadas. Concordo completamente, respondi, a minha voz firme. Um corte limpo é exatamente o que precisamos. Douglas pareceu surpreendido com a minha resposta calma, provavelmente esperando lágrimas ou apelos para reconsideração. Fico feliz que entendas. Estava preocupado que pudesses complicar isto. Oh, Douglas, disse eu suavemente, virando-me para encontrar os seus olhos diretamente. Eu nunca complicaria as coisas para ti. Algo no meu tom deve ter registrado, porque a sua expressão confiante vacilou ligeiramente. Mas antes que ele pudesse responder, Victoria e Tomás aproximaram-se de nós, radiantes de felicidade e prontos para iniciar a tradição da sua partida para a lua de mel. Enquanto acenávamos adeus aos recém-casados, Douglas ao meu lado com arroz no cabelo e o braço à volta dos meus ombros para as fotografias finais, senti uma sensação de conclusão. Victoria estava casada em segurança e a partir para a sua lua de mel em Itália. Os convidados estavam a começar a sair, agradecendo-nos por uma bela celebração.
E Douglas estava prestes a descobrir que o seu plano de fuga, cuidadosamente orquestrado, tinha sido uma armadilha elaborada por ele mesmo. Depois de o último convidado partir e o pessoal do catering terminar a limpeza, Douglas e eu encontramo-nos sozinhos no nosso jardim pela primeira vez desde o seu anúncio da manhã. Ele tinha desapertado a gravata e arregaçado as mangas, parecendo relaxado e satisfeito com a forma como o dia tinha corrido. Correu tudo bem, disse ele, observando os restos da recepção de Victoria. Ela parecia feliz. Parecia, concordei, e depois virei-me para encará-lo diretamente. Acho que mencionaste que precisávamos de falar. A expressão de Douglas mudou, tornando-se mais séria, enquanto se preparava para o que ele claramente esperava ser uma conversa difícil, mas controlável. Helena, sei que isto é um choque, mas acho que se lidarmos com isto de forma madura, podemos minimizar os transtornos para todos os envolvidos. Agradeço a tua preocupação em minimizar os transtornos, disse eu, pegando num envelope pardo da minha pequena carteira de noite, que carreguei durante todo o casamento. Preparei algo que deve ajudar com isso. Douglas pareceu intrigado quando lhe entreguei o envelope. O que é isto? Tudo pode ter o que vais precisar para o teu novo começo, respondi calmamente, incluindo alguns documentos que acho que devias rever imediatamente. A sua confusão aprofundou-se enquanto abria o envelope e começava a examinar o conteúdo. Observei o seu rosto com atenção, notando o momento exato em que a sua confiança começou a vacilar. Começou com uma pequena ruga na testa ao ler a primeira página. Depois, progrediu para um alarme genuíno ao folhear os papéis do divórcio que o Dr. Arruda tinha preparado. Isto está datado de há 3 semanas, disse Douglas lentamente, a sua voz com o primeiro indício de incerteza que ouvi dele durante todo o dia. Sim, dei entrada no processo no dia seguinte a descobrir o contrato de arrendamento do teu apartamento secreto. Expliquei agradavelmente. Continua a ler. A lista de bens é particularmente interessante. As mãos de Douglas tremiam ligeiramente quando chegou à documentação financeira. Eu tinha incluído cópias de cada transferência que ele tinha feito, cada conta oculta que ele tinha aberto e cada cêntimo que ele tinha movido para financiar a sua nova vida com Lúcia. Mas, mais importante, eu tinha incluído os documentos legais que mostravam como esses bens tinham sido reestruturados meses antes de as suas transferências começarem. Não podes fazer isto, disse ele finalmente, a sua voz mal acima de um sussurro. Estas contas, estes investimentos, fui eu que os estabeleci. O dinheiro veio das nossas participações conjuntas. Na verdade, Douglas, se olhares com mais atenção para as datas, verás que reestruturei as nossas participações bem antes de começares as tuas transferências não autorizadas. Mantive o meu tom de conversa, como se estivéssemos a discutir jardinagem em vez da sua ruína financeira. O que tens andado a mover nos últimos 6 meses é dinheiro ao qual já não tinhas acesso legal. A cor estava a desaparecer do seu rosto à medida que as implicações se tornavam claras. A casa, as contas da empresa, os imóveis de investimento, todos protegidos através de fundos irrevogáveis e entidades legais que exigem o meu consentimento para quaisquer transações. Vi-o folhear freneticamente os papéis, procurando alguma brecha ou erro que pudesse explorar. As tuas transferências para as contas da Lúcia constituem fraude segundo a legislação brasileira. O Dr. Arruda já deu entrada da papelada apropriada no Ministério Público. Douglas olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo genuíno, misturado com a compreensão de quão completamente ele tinha sido superado. Há quanto tempo sabias? Tempo suficiente para me proteger adequadamente, respondi. Tempo suficiente para garantir que a tua traição não pudesse destruir o que passei 30 anos a construir. Por um momento, ficamos em silêncio entre as pétalas de rosa espalhadas e os copos de champanhe vazios. As ruínas do casamento perfeito de Victoria, servindo de pano de fundo para o fim do nosso casamento. O pânico de Douglas foi imediato e completo. Ele estava no meio dos restos da recepção de casamento da nossa filha, agarrando os papéis do divórcio, enquanto o seu mundo inteiro desmoronava à sua volta. O homem confiante que sussurrara o seu plano de fuga durante a cerimônia de Victoria tinha sido substituído por alguém desesperado e encurralado. Helena, por favor, disse ele, a sua voz a quebrar. Podemos resolver isto. Eu cancelo o apartamento. Termino tudo com a Lúcia. Não temos de destruir tudo o que construímos.
Olhei para ele com genuína pena. Mesmo agora, enfrentando o colapso completo dos seus planos, Douglas ainda não entendia a magnitude do seu erro de cálculo. Ele pensava que isto era sobre ciúmes ou orgulho ferido, algo que poderia ser suavizado com desculpas e promessas. Douglas, tu escolheste terminar o nosso casamento no momento em que sussurraste o teu anúncio durante a cerimônia de casamento da nossa filha, disse eu em voz baixa. Tu escolheste roubar das nossas contas conjuntas para financiar o teu caso. Tu escolheste ocultar bens e planear o teu futuro sem qualquer consideração pela mulher que passou 30 anos a apoiar os teus sonhos. Como é que soubeste? Perguntou ele desesperadamente. Eu sempre soube quem tu realmente és, Douglas. Disse eu com finalidade. A questão é se vais aceitar a responsabilidade pelas tuas escolhas ou tornar isto ainda mais feio do que precisa de ser. O rescaldo desenrolou-se exatamente como o Dr. Arruda tinha previsto. Na segunda-feira de manhã, Douglas descobriu que o seu acesso a todas as contas significativas tinha sido terminado. Os cartões de crédito da empresa que ele tinha usado para suas transações secretas foram cancelados. Os portfólios de investimento com que ele contava estavam legalmente protegidos. E o apartamento que ele tinha arrendado para si e para Lúcia estava a ser investigado por fontes de financiamento fraudulentas. Lúcia Moraes apresentou a sua demissão da Soares Empreendimentos nessa mesma semana, provavelmente percebendo que a sua associação com Douglas se tinha tornado um passivo profissional. A investigadora particular, Catarina, tinha documentado a relação deles minuciosamente, criando um rasto de provas que tornaria qualquer emprego futuro na comunidade empresarial unida de Florianópolis extremamente difícil. Douglas tentou salvar a sua situação, contactando os nossos amigos e associados de negócios mútuos, esperando obter simpatia pela sua posição. Mas a notícia do seu caso e da sua má conduta financeira espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de Florianópolis, e o homem que tinha construído a sua reputação na confiabilidade viu-se cada vez mais isolado. A investigação de fraude que o Dr. Arruda tinha iniciado prosseguiu metodicamente. As transferências não autorizadas de Douglas foram facilmente documentadas, e as suas tentativas de ocultar bens, na verdade, fortaleceram o caso contra ele. Em 2 semanas, ele enfrentava potenciais acusações criminais para além dos processos civis. Eu, entretanto, mantive a minha dignidade durante todo o processo. Participei no brunch pós-casamento de Victoria, como planeado, aceitando graciosamente os parabéns de amigos que ainda não tinham ouvido falar da partida de Douglas. Quando questionada sobre a sua ausência, expliquei simplesmente que ele estava a lidar com assuntos de negócios urgentes. A ironia não me passou despercebida. Depois de 30 anos a apoiar a carreira e a reputação de Douglas, era agora eu quem protegia o nome da família enquanto ele destruía tudo o que afirmava valorizar. A sua fuga cuidadosamente planeada tinha se tornado numa humilhação pública que o seguiria por anos. Quando Victoria regressou da sua lua de mel, Douglas tinha assinado discretamente o acordo de divórcio, em vez de enfrentar um julgamento público que teria exposto cada detalhe da sua traição. Sentada no meu jardim, 6 meses depois, a ver as magnólias florescerem onde Victoria dançou no dia do seu casamento, percebi que a traição de Douglas foi, na verdade, um presente. Libertou-me para descobrir a minha própria força e independência depois de décadas a viver na sombra de outra pessoa. Por vezes, as traições mais devastadoras tornam-se na base para as nossas maiores vitórias.